Paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero falar hoje, do rei Saul, a desobediência dele, no qual Deus o rejeitou como rei. Eu tenho certeza que a tua vida toda você deve ter ouvido essa palavra, essa frase, perdão. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu tenho certeza que você escutou muitas vezes isso. Amém? E eu quero deixar a mensagem hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, e aí eu vou ler alguns versículos no qual eu citarei aqui os versículos, amém? Mas a ordem de Deus para o rei Saul era exterminar os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Descendentes de Esaú, maldosos, inimigos do Senhor, não tinha piedade de ninguém. Um povo que atacava os fracos, para matar. E aquilo despertou uma ira no Senhor. Então Deus, ele queria aniquilar os amalequitas. Então ele ordenou a Saul: extermina. Mas Saul, ele poupa o rei Agag e ele poupa alguns animais. Por isso esta frase: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Então vamos lá. O capítulo 15, o versículo 3 fala assim, que é a ordem que Deus dá para o rei Saul. Vai, pois, agora e fere os Amaleques, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde os homens até as mulheres, os meninos, os bois, as ovelhas, os camelos e os jumentos. Esta era a ordem do Senhor. E aí, no versículo 9 fala assim, ó: e Saul e o povo perdoaram Agag, que é o rei, e perdoou as ovelhas e as vacas, os cordeiros, os melhor que tinha. E aquilo que não era bom aos olhos dele, desprezível, eles destruíram. Aquilo que não foi agradável aos olhos do rei Saul, ele ele matou, aniquilou. Mas aquilo que agradou aos olhos dele, que era no caso, perdão, mas tá um barulho de latido de cachorro, só Senhor. Eles pouparam, o rei Saul, ele poupou os animais bonitinhos, gordinhos para o sacrifício. E aqueles que ele viu que não era, de grande valia, ele aniquilou. E aí depois aqui, ó, no versículo 11 fala assim, ó: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha só, Deus, quando ele chegou e disse isso, porque ele esperava que a atitude de Saul fosse diferente, a atitude do rei Saul fosse diferente à situação, porque houve a primeira desobediência e aquela era a segunda chance que Deus estava dando a Saul para que ele viesse a obedecer ao Senhor. A Bíblia fala, era a segunda chance que Deus estava dando a Saul para que ele viesse a obedecer à voz do Senhor. Amém? E aí foi o versículo que eu li aqui para vocês. A frase que eu falei, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, está no capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Olha só. Deus, ele tem mais prazer em que você venha obedecer do que você fazer algum sacrifício a ele. Amém? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, amados, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, porque isso é o que agrada a Deus, a obediência, amém? E aqui no versículo 23, eu vou ler do 23 até... é só o 23, depois eu vou finalizar com o versículo 28. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus, ele rejeitou a Saul, mas quem rejeitou a Deus primeiro foi Saul. Rejeitou a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ordenou. Ei, se tu tá desobedecendo a palavra do Senhor,
você vai se entristecer lá na frente, porque você vai ver que Deus ele é poderoso a tal ponto de mudar toda a nossa história, de nos fazer grandes sobre essa terra. Amém? E aqui no 28 fala assim, ó: Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reinado de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Deus rejeitou o rei Saul pela desobediência. Amém? Pela desobediência, nós não podemos ficar desobedecendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma só, e Deus também ele é imutável. Uma vez que Deus decidir algo ao teu respeito, está decidido. Amém? E a Bíblia fala que quem aniquila o rei Agag é o próprio profeta Samuel. Ele acaba com a vida do rei Agag. Amém, amados? Também tem aqui no versículo do capítulo, perdão, no livro de 1 Samuel, e o capítulo 30, fala sobre a vitória de Davi sobre os amalequitas. Uma vitória unânime. A palavra do Senhor, ela não falha. E ela sempre vem para nos abrir os olhos. Toda vez que você chegar no culto, você pode estar ali, ó, porque o problema geralmente está em você, não é em quem está dando a palavra, né? E fui para o culto, mas saí vazio. Você sabe por que você sai vazio às vezes? Porque você não abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Porque Deus ele vai falar com você. Deus vai te dar direcionamento a todo instante. O problema não vai estar em quem está pregando, mas em você. Se você já começar a ficar com os teus ouvidos, sabe, tapados, a tua visão espiritual, sabe, trancada para que você não venha ouvir a voz do Senhor, sabe, o problema está em você. Não está em quem está dando a palavra. A palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Deus ele tem algo grandioso para fazer na tua vida. Tem algo grandioso para fazer na tua história. Só que vai depender sempre de você estar ali, ó, com obediência ao Senhor. Deus só tem algo melhor para fazer na tua vida. Aqui eu estou falando de uma desobediência do rei Saul, no qual Deus queria que a atitude de Saul ali, sabe, sobre obedecer fosse diferente. Mas não, ele desobedeceu, quis fazer a vontade dele mesmo. E isso acontece com a gente quando a gente desobedece, sabe, a Deus. A gente começa a fazer por vontade própria, a gente vai ladeira abaixo. Pode ter certeza. Sabe, a gente tem que ter obediência total ao Senhor. Obediência total, porque Deus, ele sempre vai nos guardar, nos proteger embaixo das asas dele. E olha, de maneira alguma, a palavra do Senhor diz que de maneira alguma, aquele que se achegar a Deus, Deus lançará fora. Amém? Todas as pessoas que decidiram ficar na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor, Deus fez vitorioso. Eu já falei aqui de José, sabe? Já falei aqui, não sei se eu já falei aqui de outros profetas que ficaram bem na presença do Senhor, porque tem vídeos que eu nem lembro mais o que eu já fiz. Mas todos que ficaram na presença do Senhor, que decidiram obedecer. Tem um outro caso também que eu pretendo fazer sobre Sansão, sabe? Estou esperando amadurecer a palavra para que eu venha falar sobre ele. Mas a desobediência de Sansão, sabe? De fazer a vontade própria, perdão. De fazer a vontade própria levou ele a ficar cada vez mais com cegueira espiritual. Então, assim, quando a gente decide tomar a vontade própria, sabe? Sair da palavra do Senhor, é um caminho desafiador, no qual é aborrecimento para nós mesmos. Amém? Amados, que Deus abençoe você. Se você estiver aí, ó, agarrando essa segunda chance que Deus está te dando, siga em frente. Obedeça a palavra do Senhor. Sabe, nós encontramos respostas para tudo na Bíblia. Tem resposta para tudo. Amém? E a sabedoria que Deus acrescenta dia após dia na nossa vida é para nós termos palavra, sabe, palavra para dar para alguém que está passando por situação difícil. Amém? Perdão, aí o vídeo ficou longo, eu não gosto de fazer vídeo longo, mas ele ficou, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus.